o Exército anunciou a compra de um equipamento para monitorar celulares, extrair informações das nuvens, extrair informações das redes sociais, informações de localização, inclusive localizações e informações já apagadas de celulares bloqueados, inclusive celulares de última geração. É um equipamento que as polícias já têm acesso. A questão é que por que o Exército precisa desse tipo de equipamento? É isso que a gente tem que também procurar entender. Eu vou aqui ler um fio de notícias relacionadas a essa, tá? Um fio realizado pelo Paulo, tá? Paulo Motorim, eu não sei exatamente como que se pronuncia, mas vou dar os créditos aqui, porque eu acho que sintetizou algumas coisas que eu já vinha pensando há algum tempo, e ele pegou aqui, sintetizou, e eu vou transmitir para vocês o que ele escreveu. Por exemplo, ele está dizendo aqui que o TCU deu aval ao acordo do Exército com uma empresa israelense, tá? Esse acordo foi apontado pelo Ministério Público Federal como potencialmente lesivo às eleições, tá? Então, o Paulo está listando aqui nesse fio, depois eu vou deixar aqui para vocês o link, 8 motivos que fazem dessa decisão muito questionável, tá? Então, ele está baseando isso em reportagens que ele publicou lá no site Brasil de Fato, que, aliás, é um site que eu sempre utilizo aqui como referência, super recomendo, tá? Então vamos lá, ele diz aqui, bom, primeiro, quem assinou o acordo foi o general Eber Portela, comandante da Defesa Cibernética, pouco depois de ter sido indicado pelo Exército a integrar a Comissão de Transparência do TSE. No posto, insistiu em apontar supostas fragilidades às urnas. A firma israelense contratada pelo comando de Portela no Exército tem como um dos seus executivos o analista de sistemas Hélio Cabral Santana, ex-diretor de tecnologia da informação da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro. Hélio Cabral Santana, porta-voz da SciSource, né, no acordo com o Exército, que é a empresa, é dono do domínio do site do Instituto Conservador Liberal, que é presidido, adivinha por quem? Por Eduardo Bolsonaro. Né? É interessante, né? Hélio Cabral Santana é irmão de Sérgio Cabral Santana, diretor do ICL e ex-assessor de Abraham Weintraub, lá no Ministério da Educação. Ele chegou a ser cotado para assumir o MEC em julho de 2020, com o apoio da deputada bolsonarista Carla Zambelli e com o apoio de Carlos Bolsonaro. Então, fundado pelo 03, o ICL tem como uma das suas principais realizações a organização de um encontro que reúne líderes da extrema-direita global. Né? Numa das edições estiveram, inclusive, Donald Trump, Jason Miller, reunidos juntos com o 03. Por que eu li esse fio? Por que eu achei interessante colocar isso para vocês, gente? Porque, assim, há um setor do Exército que abertamente está tentando aumentar os seus aparatos de... eu não vou dizer de investigação, eu vou dizer de espionagem. Nós já tivemos lá o caso do programa Pegasus, nós já tivemos lá o caso da tentativa de montagem da ABIN paralela pelo Carluxo. Todo esse flerte do bolsonarismo com essa história das urnas fraudadas, os ataques ao TSE, cheiram também a, possivelmente, uma tentativa de fraude nas eleições. Para mim está muito evidente que quem busca encontrar uma maneira de fraudar o processo eleitoral é o próprio Bolsonaro. A gente já tem histórias facilmente encontráveis aqui na internet do próprio Bolsonaro se referindo às fraudes nas eleições, lá na época das eleições da urna de papel. Como a gente sabe, na época da urna de papel era muito mais fácil fraudar as eleições. E o Bolsonaro já flertava com esse tipo de estratégia eleitoral, né? Bom, o Bolsonaro ele é uma caricatura de si mesmo, né? Defende o trabalho, é um vagabundo, defende a honestidade, é um corrupto, fala que os outros querem fraudar as eleições, mas quem tem um histórico nesse sentido é ele mesmo. Então,
É muito peculiar ele atacar desta maneira o sistema eleitoral, uma vez que eu entendo que, na verdade, o que ele quer é encontrar uma brecha para fraudar as eleições. Ganhar no tapetão, já que nas urnas parece cada vez mais difícil que ele consiga ganhar. E veja, militares importantes de alta patente, lideranças do nosso exército, estão ativamente envolvidos nesse projeto. Estão pautando este projeto, estão tocando adiante este projeto. E me incomoda quando alguém diz assim: ah, mas isso não é o conjunto das nossas Forças Armadas, nós não podemos generalizar. Ok, nós não podemos generalizar, mas no mínimo, esses generais, esses outros militares, além de generais, que estão tocando adiante este projeto, não estão sendo cerceados. Isso está sendo levado adiante. Então, assim, se houvesse um mínimo de preocupação moral nas nossas Forças Armadas, isso já teria sendo impedido. Mas, no mínimo, existe vista grossa. Mas eu acredito que não é só vista grossa, não. Isso é projeto. Eu me lembro muito bem lá das movimentações do ex-comandante Lau Vilas Boas, no que antecedeu todo esse chafurdo que o Brasil se transformou depois da ruptura institucional de 2016. Nós não estamos falando de subalternos, nós estamos falando do alto comando. Nós temos que lembrar que os chefes das 3 armas renunciaram e ascendeu ao posto de comando nas 3 armas generais alinhados ao Bolsonaro. Então, me estranha que as lideranças políticas de esquerda do campo institucional minimizem tanto as ameaças golpistas. Porque essas ameaças, na verdade, elas não partem de Bolsonaro. Essas ameaças partem do comando das 3 armas, laudando essa escalada golpista, por exemplo, existente no Ministério da Defesa, com esses ataques descabidos ao TSE, às urnas eletrônicas.